banca. Estamos no ar, Gabriele. Estamos no ar. Eu não sei porque colaborar com este ministério está sendo muito... Gabriele, estamos no ar. Ah, tudo bem. Obrigado. Então, boa tarde. Estamos aqui no nosso segundo dia do primeiro seminário GT Epiteto. Nós temos aqui, para nos receber aqui, o Gabriele Cornelli, que é o maior incentivador dos estudos clássicos do Brasil, né? Nosso modelo, nós temos seguido o Gabriele, né? Ele é a estrela, nós seguimos no mar, né? Vamos navegando através dessa estrela. Então, obrigado, Gabriele, pela presença. Obrigado, Aldo. É um prazer estar aqui com o André também. Obrigado, André. Eu queria só dizer uma coisa, fora toda a gentileza do Aldo de sempre, eu fico impressionado e, de verdade, muito, muito feliz de poder estar colaborando há muitos anos já com o querido professor Aldo Dinucci, que não somente abriu, de fato, por iniciativa dele, um braço do trabalho da CAI dentro da Universidade Federal de Sergipe, né, juntando o projeto dele Viva Vox com isso, mas que agora se lançou nesse projeto fantástico do GT Epiteto, né, e que é um projeto que em pouquíssimo tempo está dando resultados extraordinários, todo mundo está acompanhando publicações, eventos formativos, que é uma coisa também que para nós é muito importante, não é, Aldo? A gente ainda precisa, como diz nosso amigo Fernando Santoro, construir as estantes das nossas bibliotecas em língua portuguesa no Brasil, né? Então, e também Aldo é meu colega e companheiro no programa de pós-graduação em metafísica aqui da UNB, eu orientando exatamente e tudo mais. Então, muito obrigado, Aldo, muito obrigado por esse evento, por me chamar aqui para cumprimentar os presentes. É um grandíssimo prazer estar contigo. Obrigado, Gabriele, pela presença, que nos honra imensamente. Então, vamos passar a palavra para o André Santana, que é o nosso novo mestrando na UNB. Exato. E que vai falar sobre Lao Tse. Vou passar a palavra para ele. Obrigado, Gabriele. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, dada pelo professor Aldo, né? Eu sou integrante agora do programa de pós-graduação em metafísica da UNB, como foi dito. Meu trabalho, minha pesquisa vai gerar em torno de Epiteto e Lao Tse, um diálogo entre os dois, né, dois filósofos bem distintos, mas que, tendo ali como pano de fundo a perspectiva hadotiana, né, de filosofia como modo de vida, encontram um solo comum, né, em suas perspectivas, em suas propostas filosóficas. A minha fala de hoje vai um pouco de encontro à proposta, né, desse encontro hoje aqui do seminário de Epiteto, porque eu não vou falar de Epiteto, pelo contrário, eu vou falar de Lao Tse, minhas impressões iniciais, né, sobre a minha leitura, a minha pesquisa do Dao De Jing, tá? E, bom, eu preparei uma fala aqui, acredito que eu consiga terminar em uns 20 minutos, espero que não seja algo muito, muito custoso para vocês me ouvirem. Bom, e é isso. Qualquer coisa, professor Aldo, o senhor pode me interromper. Eu estou com a imagem do texto aqui aberta na minha tela, então eu não estou vendo a tela do meu computador e outras imagens, tá? Então, qualquer coisa, o senhor pode me interromper. Nós entramos em contato. Perfeito. Então, eu vou começar. De acordo com Wing Tze Chan, a civilização chinesa teria sido completamente diferente se a figura de Lao Tse e a sua obra não tivessem existido. O daoísmo, proposta filosófica inaugurada por Lao Tse com o Dao De Jing, traduzido como clássico do caminho e da virtude, foi fundamental para moldar uma cultura milenar. Sem a obra de Lao Tse, talvez o budismo, por exemplo, importado da Índia a partir de trocas culturais proporcionadas pelo estabelecimento de rotas comerciais asiáticas, não tivesse se desenvolvido como uma tradição independente de sua contraparte indiana, e se estruturado como a tradição Shan, ou Zen, quando foi exportada posteriormente ao Japão. Mesmo o confucionismo, doutrina de pensamento dominante durante o período em que o termo escola daoísta é pela primeira vez mencionado, por volta do século I a.C., dialogou e sofreu influência dos ensinamentos expressos no Dao De Jing. Diante disso, se temos a pretensão de compreender a dimensão do impacto da filosofia daoísta na China, precisamos antes
contextualizar historicamente a obra de Lao Tse e investigar alguns dos pressupostos filosóficos apresentados no Dao De Jing. Serão sobre esses dois pontos que eu irei discorrer brevemente a minha fala. De acordo com Eva Wong, a maioria dos historiadores concorda que a obra de Lao Tse situa-se no chamado período das primaveras e dos outonos, entre os séculos 8 e 5 a.C., aproximadamente, ocasião de muita turbulência interna com conflitos entre as várias potências políticas e militares presentes no território chinês. Nesse período, Shan afirma que, ao contrário das tradições filosóficas gregas ou indianas, que se dedicavam à especulação sobre a natureza ou à contemplação do espírito, a filosofia chinesa surge como um resultado da percepção da degradação política e social de seu próprio tempo. Assim, seja o daoísmo, o confucionismo ou o legalismo, por exemplo, todas essas escolas de pensamento tinham como objetivo comum oferecer respostas a um cenário de crise na história política, social e filosófica da China. Quando se trata de uma obra clássica, um dos primeiros questionamentos que podemos fazer diz respeito ao seu autor. Nesse sentido, nós precisamos destacar que Lao Tse é muito mais um epíteto que um nome próprio. Esse termo significa velho mestre, e isso, por si só, já indica a importância dessa figura no pensamento chinês, uma vez que a imagem do velho mestre envolve até mesmo lendas e disputas historiográficas sobre um suposto encontro de Confúcio com Lao Tse, em que o primeiro, Confúcio, solicitou informações sobre rituais e cerimônias ao último, Lao Tse. As teorias sobre a existência e a identidade de Lao Tse levantam alguns problemas sobre a própria autoria do seu livro. Se, por um lado, encontramos aqueles que sustentam a existência de uma figura histórica única, que seria o Lao Tse, por outro lado, encontramos também defensores da hipótese de que o nome de Lao Tse representa um conjunto de autores, ou pelo menos de organizadores, que adotaram o personagem do velho mestre para dar coesão à construção do Dao De Jing. De acordo com Shan, um dos argumentos favoráveis à teoria do autor único destaca que as recorrentes referências ao pronome eu no texto de Lao Tse evidenciam a presença do próprio autor no texto, como podemos destacar em alguns trechos que eu vou ler agora. Lao Tse diz: por que estimar minhas próprias aflições? Tenho aflições por estimar a mim mesmo. Sem isso, por que teria aflições? Todos possuem excesso, só eu vagueio solitário como um errante. Ó meu coração estúpido e confuso, todos são ofuscantes, só eu sou turvo. Já a teoria dos vários autores ou organizadores, segundo Shan, defende, entre outras possibilidades, que, considerando o período histórico em que o Dao De Jing foi escrito, não haveria, naquela época, uma tradição cultural chinesa de produção autoral de livros, uma vez que a escrita tinha fins meramente administrativos na manutenção da burocracia chinesa. Michael Lafargue levanta outra hipótese. Para ele, o Dao De Jing que é tradicionalmente composto por 81 capítulos. Entretanto, não há uma evidência de que os arranjos desses capítulos sejam originais. Lafargue aponta que muitos dos capítulos dessa obra poderiam ser lidos sozinhos ou dão a impressão de uma descontinuidade temática em alguns trechos do livro, o que leva a crer que a hipótese do Dao De Jing ser um compilado de ensinamentos compostos por mais de um autor é uma possibilidade aceitável de ser discutida. O Dao De Jing, como já observamos, é uma obra que tenta apresentar soluções para os problemas de sua época, e nesse sentido, ela dialoga criticamente com outras perspectivas filosóficas, sendo a principal delas o confucionismo. De acordo com Shan, entre os vários pontos em que Lao Tse e Confúcio se distanciam, podemos destacar o modo de agir no mundo. O conceito mais fundamental do pensamento confuciano é definido pelo ideograma chamado Ren, traduzido como benevolência ou humanidade. A partir da noção de Ren, Confúcio constrói uma filosofia estruturada na manutenção de uma ordem social harmônica, norteada por uma série de ritos, cerimônias e deveres comunitários. Na antípoda da perspectiva confuciana, situa-se Lao Tse. A filosofia daoísta enfatiza o desenvolvimento individual do seu adepto, a tranquilidade da mente e a paz de espírito.
devemos entender que, enquanto Confúcio ressalta a importância da adequação social a uma regra harmoniosa e defende o estudo das normas e a ação do homem no ambiente em que ele habita, Lao Tzu, por outro lado, critica a ortodoxia da sociedade chinesa, a artificialidade das normas e preconiza o Wu Wei, ou a não-ação. É pertinente destacar que a não-ação não deve ser confundida com inação. Pela não-ação, Lao Tzu busca estabelecer um modo pelo qual o homem sábio possa atuar no mundo em acordo com o Dao, ou seja, trata-se de uma ação natural, tal qual como a imagem de um rio que banha as suas margens sem, no entanto, apegar-se a elas. O conceito de Wu Wei é fundamental para o pensamento de Lao Tzu, e essa importância é notada com a sua apresentação já no segundo capítulo do seu livro, em que é dito o seguinte, capítulo 2, do Dao De Jing. Por isso, o sábio age através da não-ação e pratica o ensinamento sem falar. Assim, todos os seres atuam sem nenhuma intervenção, geram sem se apoderar e realizam sem depender. Cumprida a obra, o sábio não se apega. Não havendo apego, nada se perde. A relação da não-ação, Wu Wei, com o Dao, é reforçada no decorrer de todo o Dao De Jing, como podemos observar, por exemplo, no capítulo 37, em que Lao Tzu diz que o Dao é a constante não-ação. Bom, nesse ponto, nós já podemos nos perguntar sobre o significado da palavra Dao e qual a sua importância na filosofia chinesa. O ideograma Dao é polissêmico e tem sido utilizado para representar ideias como as de caminho, estrada, aquilo que se dirige a algum lugar, mas também método, princípio, verdade e, finalmente, realidade. Esse ideograma permeia todas as escolas do pensamento da China antiga. Entretanto, como destaca Shan, foi com Lao Tzu que o conceito de Dao ultrapassou a sua tradicional compreensão no campo ético e social, como encontramos, por exemplo, em Confúcio ou Mozi, Mozi, que foi o fundador do Maoísmo, e passou a assumir, pela primeira vez, uma dimensão metafísica. O Dao, para Lao Tzu, é concebido como a fonte originária de tudo o que existe e que tudo compreende sem ser compreendido por nada. Como observa Olivia Kohn, o Dao também é entendido como a ordem natural do universo, sendo expresso pelas mudanças rítmicas e processos padronizados da natureza, como, por exemplo, a passagem das 4 estações, a transição do dia para a noite, ou o surgimento da vida e da morte. Por isso, para os daoístas, seguir o caminho do Dao é estar em acordo com a própria natureza, ou, como diz Lao Tzu, devemos agir com naturalidade, o Ziran. Devemos ter em mente que, apesar do Dao ser o princípio sobre o qual tudo é originado, ele não deve ser entendido como uma espécie de divindade ou de espírito absoluto. Fabrizio Pregadio, em sua enciclopédia, diz que o Dao dos daoístas, de forma alguma, corresponde à ideia de absoluto, presente em sistemas filosóficos ou religiosos, orientais ou ocidentais. A advertência contra a reificação do seu conceito mais fundamental é apresentada já nas 2 primeiras frases do Dao De Jing, quando, tentando definir o que é o Dao, Lao Tzu diz: o Dao que se pode falar não é o Dao constante. O nome que se pode nomear não é o nome constante. Essa resistência à definição é justificada pela conotação negativa que o ato de nomear adquire no pensamento taoísta. Como observa Wang Bi, nomear refere-se a um processo que pode ser demonstrado, que possui forma. E, se o Dao fosse demonstrável ou definível, ele se tornaria um fenômeno particular, ou seja, não poderia mais ser eterno, natural e capaz de abarcar a complexidade dos demais fenômenos. Giorgio Sinedino afirma que atribuir nomes às coisas tinha um papel de sacralidade no pensamento chinês, e esse ato unificava a dimensão do sagrado à da política, pois narrativas tradicionais na história chinesa atribuíam aos reis sábios o papel civilizador do seu povo, que seria feito a partir da atribuição de nomes às coisas, pois seria a partir da designação do seu nome que um objeto teria sua utilidade adquirida no mundo. Nesse contexto, proposto por Sinedino, e considerando o teor crítico que Lao Tzu busca empreender às correntes políticas de sua época,
Nomear seria tentar conter a essência, entre aspas, né, do Dao dentro de normas artificiais, por meio da criação de conceitos. E isso contrariaria os aspectos mais fundamentais do Lao Tzu, ou seja, a sua própria naturalidade. O Dao, entendido como princípio originário, assume em Lao Tzu um caráter único. Ele abarca dentro de sua totalidade tanto a transcendência quanto a imanência. Assim, Lao Tzu nos diz que o Dao é ao mesmo tempo vazio, representando seu estado transcendente e de não ser, do não ser, e existência, destacando a sua parte imanente, cuja ação sustenta a origem de todos os seres no universo. Ainda sobre essa relação entre o vazio e a existência, podemos dizer que Lao Tzu inova o pensamento chinês, ao afirmar que o vazio gera existência, ou seja, que a existência do ser tem o seu surgimento a partir do não ser. Isso pode ser ilustrado por um trecho do capítulo 40 do Dao De Jing, em que é dito o seguinte: todos os seres emergem da existência, a existência nasce do vazio. O vazio para Lao Tzu não deve ser entendido como um mero espaço cuja vacuidade se dá pela falta de predicados. Pelo contrário, no Dao De Jing, o vazio é concebido como uma fonte inesgotável de criatividade. Isto é, a vacuidade adquire uma interpretação positiva, pois é justamente por não conter nada, isto é, por constituir-se como o não ser, que o vazio pode abarcar tudo, tornando-se assim uma potência vital, infinita e ilimitada. Lin Zi-Chan destaca que a compreensão do não ser em Lao Tzu é absolutamente nova e radical no pensamento chinês. Ele diz que, enquanto as demais escolas de pensamento chinesas concebiam o não ser como a falta de alguma coisa, Lao Tzu não só deu um caráter positivo a esse conceito, como também o transformou em um princípio básico de sua filosofia. Segundo Homer Dubs Apodi-chan, a proposta de solução para o problema da criação do mundo ou do universo a partir do não ser, apresentada por Lao Tzu, é nova até mesmo para o pensamento ocidental, pois o que temos aqui com Lao Tzu é a apresentação de uma perspectiva de um universo surgindo a partir do nada, em que a não existência não assume um caráter negativo ou de ausência. Dubs complementa dizendo que, com o daoísmo, podemos observar um sistema metafísico completamente diferente de qualquer proposta surgida no Ocidente, pelo menos até o momento em que o Dubs escreveu sua obra. Porque a proposta de Lao Tzu não se inicia a partir de uma perspectiva materialista ou idealista, mas sim por um tripé formado por uma lei natural, que seria o Dao, pela não existência e, por fim, pela existência, categorias fundamentais para a construção da noção de realidade para os daoístas. Apesar de existir um longo debate entre a questão da precedência ontológica do vazio sobre a existência, como observa Sinedino, esses dois atributos do Dao atuam harmoniosamente um sobre o outro, como podemos ler no capítulo 11 do Dao De Jing, em que é dito que a existência gera o proveitoso e o vazio produz a eficácia. Aqui entendemos a necessidade da relação entre essas duas dimensões do Dao, mas, nesse trecho, Lao Tzu também abre caminho para a interpretação de outro conceito que forma o título de sua obra, a saber, a virtude, ou ideograma De. Sinedino, em sua tradução do Dao De Jing, com os comentários de He Shanggong, faz uma extensa nota sobre o tema da virtude em Lao Tzu. Nela, Sinedino explica que, no chinês, a virtude é compreendida como um tipo de índole que se obtém de algo ou alguém. Ele complementa, discutindo a história das ideias na China, que o conceito de virtude foi sendo cada vez mais atrelado à noção de aprendizado ou de estudo das escolas que se formaram em torno dos primeiros mestres, ou os homens sábios dentro da cultura chinesa. Dentre eles estão Confúcio, Lao Tzu e Mo Tzu. É nesse período de Sinedino que Lao Tzu inicia a discussão sobre a distinção entre uma virtude originária acima de virtudes secundárias, ou seja, de virtudes variáveis, como a humanidade, o amor universal, o senso de dever, etc. Sinedino complementa dizendo que a virtude de Lao Tzu mantém um paralelismo com a ideia de transcendência do Dao, que seria também uma inovação do daoísmo. Lin Zi-Chan afirma que em Lao Tzu a virtude é entendida como aquilo que o Dao manifesta em cada coisa existente do universo. Assim, se entendemos que o Dao está presente em tudo, a virtude passa a ser percebida a partir do que cada
Perdão. Assim, se entendemos que o Dao está presente em tudo, a virtude passa a ser percebida a partir do que cada coisa que existe no mundo obtém da manifestação do Dao. Ou seja, o Dan, ou a virtude, é o princípio individualizante de cada fenômeno que surge no mundo e que tem como sua fonte geradora o próprio Dao. Outra forma de entender a relação entre o Dao e o Dan é pensar no Dao como sendo uma força criativa que faz um fenômeno se manifestar, e o Dan é a condição para a manutenção desse fenômeno manifestado no mundo. Podemos ilustrar essa interpretação com um trecho do capítulo 55 do Dao De Jing, em que Lao Tse diz: o Dao gera, a virtude cultiva, a matéria forma e as condições realizam. Todos respeitam o Dao e estimam a virtude. O Dao é respeitável e a virtude é estimada por não intervirem na constância natural. Por isso, o Dao gera, a virtude cultiva, e ambos concedem crescimento e nutrição, desenvolvimento e maturação, sustento e proteção. No Dao De Jing, Lao Tse também prevê o cultivo da virtude pelos homens. Essa possibilidade pode estar relacionada ao projeto político e ético defendido pelo pensador chinês à sua época. Não são poucas menções à figura do homem sábio, figura essa que deveria ser encarnada pelo rei ou nobres que governariam um povo. Contudo, não podemos deixar de destacar que essa aparente perspectiva política e ética também abre espaço para interpretações existenciais, religiosas e místicas, uma vez que conceitos como os de não ação, humildade, moderação dos desejos e cultivo interno pela meditação, da forma como são apresentados por Lao Tse, apresentam um alto grau de complexidade exegética. O Dao De Jing é um livro que pode ser interpretado sobre vários enfoques. Livia Con diz que essa obra pode ser lida como um texto religioso, político, ético, militar, também como um tratado naturalista, como um livro que lida com questões psicológicas e sociais, e esses são só alguns dos exemplos. Ela defende que, mesmo se o leitor decidir abordar um enfoque particular na obra, ele será tomado por uma série de contradições, pois o Dao De Jing é uma obra que se estrutura pela rejeição de julgamentos de valor, ou pelo abandono da escolha por um dos membros dos pares de polaridades que o Lao Tse apresenta em seu livro, como, por exemplo, transcendência e imanência, vazio e existência. O Dao De Jing é uma obra que busca se articular pela complementaridade dos opostos, e é essa característica caleidoscópica, que dá uma visão bonita de vários lados, né, da obra de Lao Tse, que torna um texto tão importante, tanto do ponto de vista das tradições de pensamento ocidentais quanto orientais. Bom, e é isso, pessoal. Muito obrigado, André. É muito interessante a sua pesquisa. Felizmente, temos pouquíssimo tempo para perguntas e tudo mais, mas eu queria fazer a pergunta que você já espera, né? Que relação você vê entre o Lao Tse e Epiteto? Bom, são filósofos bem distintos, né? Que encontram relações em pontos que a gente se distancia e se distancia em pontos que a gente acha que se encontra. Como, por exemplo, não especificamente Epiteto, mas a relação, por exemplo, do vazio na física estoica, né? É um vazio onde ele está aberto como espaço para o mundo se fazer naturalmente até a conflagração universal. No daoísmo em geral, nós vemos o vazio sendo essa potência criativa, né? Essa potência que gera vida, essa potência que não só contém, mas gera. Com Epiteto e Lao Tse, eu vejo muito a relação da perspectiva da existência, da filosofia como forma de vida, como uma perspectiva existencial, não existencialista da filosofia existencialista, mas uma filosofia que busca uma certa cura da alma, uma cura do espírito. Lao Tse e Epiteto, por exemplo, Epiteto no seu manual, já logo no primeiro trecho, ele, por exemplo, ele está tratando sobre as representações, né? Como nós não podemos deixar nos levar pelas representações, não julgá-las. Lao Tse, no capítulo 51, se não me engano,
bom, não seria no 51, enfim, eu esqueci, mas tem um trecho que Lao Tzu diz: nós não devemos, por exemplo, nos guiar não nos cegar pelas 5 cores, não nos guiar pelos 5 sabores, não nos deixar levar pelos nossos sentidos em geral, pois essas representações do mundo externo são que tiram o nosso equilíbrio interno, o nosso equilíbrio de permanecer num estado de equilíbrio, como a equanimidade estoica, né? A equanimidade estoica, como aquela noção de apatia, de tranquilidade da alma, você encontra isso em vários trechos do Lao Tzu. Né? Eu acho que esse é o ponto em que você encontra mais proximidade entre esses dois filósofos, quando eles tentam construir a figura do sábio, né? A figura do sábio naquele arquétipo do homem que se mantém equilibrado, equânime, que não se deixa levar pelos fenômenos das representações que se colocam diante dele, pelas vicissitudes do destino. Né? E, de certa forma, tanto Lao Tzu quanto Epiteto estão ali ligados a uma certa ordem natural. Né? Epiteto e Lao Tzu, cada um à sua maneira. Uma a natureza, o outro é o que Lao Tzu chama de Dao. Então, são alguns dos pontos assim, principais que eu poderia falar sobre isso. Muito obrigado, foi muito legal. Ele é o André Capistrano, que falou para nós. Ele é o nosso novo orientando, mestrando na UNB, né? E vai trabalhar exatamente uma dissertação exatamente sobre essa relação entre Lao Tse e Epiteto. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.